funcionando. Foi? Acho que agora a gente está. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo pela página do Facebook do Próprio Mark em mais um Próprio Mark Visita. Dessa vez para bater um papo com Paulo William, que é o Head de Mídia da agência DPZIT, que vem aí chamando a atenção da indústria da comunicação. Tudo bom, Paulo? Tudo bem? Tudo bom, Alisson? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui hoje. Obrigado por estar recebendo a gente, para a gente falar um pouco das transformações da indústria da comunicação. Um dos temas também da nossa edição dessa semana, que chegou para o mercado nessa segunda-feira, que traz um pouco de design thinking, que ajuda aí no redesenho da publicidade, mas esse não é o tema que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de mídia. Afinal de contas, né, Paulo? A mídia é uma das áreas que mais sofreu nessa transformação do mercado. Eu costumo dizer assim, eu acho que a gente vive um momento único, né, na propaganda, um momento de transformação, né, e toda transformação ela traz oportunidades, né, e riscos para as organizações e para os profissionais também. Eu acho que o momento que a gente vive de transformação hoje é um momento super importante, porque ele só faz com que a mídia consiga ter cada vez mais protagonismo dentro dessa indústria, sobretudo com as mudanças que vêm acontecendo no nosso mercado, que tem exigido cada vez mais dos profissionais atribuições e entregas diferentes, né? Eu costumo dizer assim, a gente não pode, e a análise que eu faço o tempo todo é o que é commodity, por exemplo, dentro da entrega de mídia, né? O que a gente vai entregar como diferencial no trabalho para os clientes que a gente representa aqui na agência. Como é que você vem analisando essas transformações? Você acredita realmente que a área de mídia é a que mais sofreu? Cara, eu acho que talvez a análise que eu faço é assim, eu acho que é uma área que demorou, de certa forma, para se transformar, né? Eu acho que tem uma pressão enorme hoje pela transformação, e eu acho que a área de mídia talvez ela tenha demorado um pouco mais do que ela deveria ter demorado para se transformar, entendendo que hoje ela tem papéis que não são papéis adicionais ao que existia tradicionalmente, que eu acho que foram atribuídos e são oportunidades dentro da área. Então, acho que a transformação da área de mídia, né? Você tem exemplos que foram bem positivos e outros exemplos não. Mas eu acho que a gente tem conseguido aqui na agência justamente entender que essa transformação é uma baita oportunidade, né, para a gente mostrar valor, para a gente provocar os nossos clientes, provocar o mercado a como se tornar mais relevante e aproveitar tudo que a gente tem hoje de positivo, sobretudo a tecnologia, né, para fazer coisas cada vez mais interessantes, sabe? É porque muitos profissionais têm medo dessa mudança, o que é natural do ser humano, né? Mas ela cria realmente novas e grandes oportunidades. Né? Eu costumo dizer assim, a mudança hoje, ela não nos convida. Você não tem a oportunidade, né, de falar assim, olha, vou participar dessa transformação ou desta transformação não vou participar, né? O ecossistema da comunicação, sobretudo porque eu acho que a gente tem uma das melhores indústrias do mundo de comunicação, ele nos cobra muito essa mudança, essa transformação. Então, assim, a gente não pode escolher participar ou não da transformação. Na verdade, a transformação está aí e você precisa olhar para ela como uma oportunidade de se desenvolver. E eu costumo falar também assim, não é essa transformação, essa mudança, ela tem que ser feita, eu não acredito em destruindo o que existe. Eu acho que para fazer o novo, você precisa fazer as coisas novas, medir, avaliar resultados, porque naturalmente aquilo que você faz que é melhor do que você fazia, substitui aquilo que era feito. Então, não é uma mudança que a gente desconstrói coisas. Eu acho que o mais importante é construir novas, sabe? Certamente. Em todas essas mudanças, você acredita que a mídia deixou de ser aquela última parte no processo de uma campanha? Tomara que era o que acontecia antigamente, né? Eu acho que era um trauma meu, assim, de a mídia sempre fechando o trabalho, ou de uma forma, sabe, uma entrega mais comoditizada. Pelo menos o papel que a gente está construindo aqui na agência é de tentar fazer com que a mídia, primeiro, ela tenha um olhar mais voltado para o negócio, segundo, que a mídia tenha uma visão bastante criativa com olhar de projeto, então a gente cria muitas ideias e muitos projetos aqui na agência, trabalha em conjunto com todas as áreas, não é uma área específica, então o nosso trabalho na agência ele é colaborativo, né? E a gente tem o grande diferencial de poder contar com alguns dos melhores profissionais. Nossa equipe é muito forte
e essa equipe aprendeu e trabalha cada vez mais integrada. Então, as ideias surgem de todos os lugares e hoje muitas das ideias que a gente tem na agência têm surgido da mídia e eu acho que isso gera um fator de diferenciação. O terceiro ponto é também em relação à adoção de tecnologia. Então, hoje a gente tem uma série, inúmeras possibilidades, né, de mensuração, de avaliação, de utilização de tecnologia para tomar decisões no processo de mídia que sejam mais bem embasadas até do que eram e até ferramentas que possam nos ajudar a avaliar uma campanha durante o próprio processo dela e tomar decisões de correção de rota, né? Eu falo aqui bastante na agência, eu não acredito mais em planejamento de mídia. A gente chama de pré-planejamento de mídia. Porque não é possível que um planejamento comece e termine da mesma forma. Então, se a gente tem ferramentas para ouvir as pessoas e para entender, sabe, o que elas estão falando, a gente precisa trazer isso para o processo de decisão de mídia. E aí eu falo, isso não é sobre mídia digital. Então, a conversa não pode ser sobre o canal. A conversa tem que ser sobre a estratégia. Exatamente. Então, a gente tem que saber impactar todos os meios, entender o consumidor da melhor forma, medir resultado e tomar decisão durante a campanha. Acho que esse é um dos segredos hoje do mercado no momento atual, sabe? Você acredita que faltam debates para que a gente fale mais dessas transformações? Eu acho que você tem coisas novas e novos modelos sendo construídos o tempo todo. Eu acho que a área de mídia hoje, eu acho que ela precisa sim de um debate mais amplo para que não aconteça que é um risco também a construção de visões que são enviesadas, sabe? Ou uma visão que é construída e ela tem prós e contras e não é questionado, não tem um senso crítico. Acho que me preocupa bastante às vezes quando você constrói algo como uma verdade absoluta. Sim. Poucas coisas são verdades absolutas e tem diversas formas de você conseguir analisá-las, né? Acho que cabe a gente, a todos os profissionais de mídia, especialmente hoje, serem super críticos a tudo que existe para conseguir recomendar os melhores caminhos para os clientes que a gente representa, né? E essa é uma das chaves, porque tem muita decisão, tem muito caminho hoje até perigoso no mercado, Certamente. ou ineficiente sendo conduzido. E a gente precisa ser esse porto seguro, esse curador das decisões sobre mídia para os clientes também, né? Paulo, você falou um pouco aí do papel da mídia aqui na agência DPZT. A gente sabe que vocês têm uma forma diferenciada, né, de tratar, de falar sobre a área. Queria que você explicasse um pouco de onde veio esse conceito, como é que vocês estão colocando isso em prática. Claro. Eu digo assim, antes de eu vir para cá, né, eu fazia uma análise de fora e pensava assim, acho que um dos fatores que eu sempre me pergunto qual é o meu papel, qual é o papel da equipe, qual é a visão, o que a gente vai fazer. Porque você pegou as duas fases, Exatamente. a antiga e está ajudando a construir a nova. Eu cheguei numa agência já bastante transformada, mas numa agência que se transforma a cada dia, né? E aí, quando eu olhava para o papel, qual seria a minha contribuição na mídia, inicialmente eu achava que um dos pontos principais era a construção de novas estratégias, sobretudo no ambiente digital. Aí eu cheguei e eu vi que era um pouco míope eu acreditar nisso, logo no início. Eu acho que tem hoje, o que eu acredito é que a mídia tem que ser um agente de transformação cultural dentro de uma agência de publicidade. Porque daí o impacto é muito maior, no processo como um todo. E a gente tem muitas condições de fazer essa transformação cultural digital. Que hoje é muito mais pulverizada, né? Então a gente acredita, que eu falo o seguinte, a nossa visão hoje aqui na mídia é ter um mindset digital aplicado a toda a comunicação. Este é um pouco do resumo sobre esse sentido. E o que é mindset digital, né, Alisson, explicando? Porque, naturalmente, as pessoas perguntam, então você está falando de mídia digital. Não, estou falando assim, de utilizar a questão de eficiência, como eu estava falando, sobre tecnologia, sobre mensuração, aspectos que que as mídias digitais trouxeram para a gente e aplicar isso no contexto da comunicação como um todo. Então, o nosso olhar, a nossa visão é de mindset digital para tudo que a gente faz, né, para todos os meios, para não ser algo especificamente só de digital. Porque aí você toma decisões, às vezes, que tem um viés errado. E no final, a gente está fazendo a mesma coisa que se fazia antes, que é como é que a gente entrega máxima eficiência de resultados para as campanhas, para os projetos que a gente está desenvolvendo aqui na agência. E não é um olhar sobre o canal, sobre o meio. Eu brinco assim, eu acho que falar hoje de mídia digital
de falar só de mídia digital é tão antigo quanto falar só de TV aberta. Porque o contexto não é o canal, o contexto é qual é a estratégia e como a gente vai fazer com que a campanha funcione da melhor forma. Exatamente isso que as pessoas precisam entender, né? Não é só uma mídia que vai salvar o seu plano de comunicação, né? Exatamente. Não é porque o digital mudou e vem mudando, não só a nossa indústria da comunicação, como diversos outros meios, que ela é a bola da vez sempre, né? Exato. É uma outra brincadeira que eu gosto de fazer com as pessoas que trabalham aqui comigo. Eu falo assim, eu sou bastante jovem, né? Mas quando eu comecei neste negócio, eu olhava um pouco para a mídia e tinha uma sensação, olhando hoje, um pouco como era mais simples de fazer, óbvio. Sempre foi complexo, mas eu digo, é quase como, sabe, uma caixa de bolo pronto que você compra no supermercado? Só mistura tudo ali. Você mistura, segue a receita, o bolo fica gostoso no final. Hoje eu acho que a mídia está mais parecida com algo relacionado à alta gastronomia. Então, tipo, harmonizar ingredientes, medir o que o seu cliente tem de feedback sobre o prato. Virou uma ciência menos exata e muito mais interessante. Para mim, pelo menos, para a nossa equipe aqui, é muito desafiador. Sim. E a gente gosta de desafio. Então, é muito bom trabalhar no mundo de hoje, eu acho. Bom, vale lembrar que estamos ao vivo, que você pode participar aqui com a gente. O pessoal está falando que o áudio está meio baixo. Vou até puxar aqui um pouco o seu microfone mais para cima. Aí. Vamos ver se dá uma melhorada para o pessoal que está assistindo a gente. Agora, vamos falar de um outro assunto, Paulo, que muita gente acha que também é a salvação de tudo, que é a mídia programática. Ela realmente pode ser assertiva? Cara, a mídia programática, né, ela é um formato que cada vez vai assumir, eu acredito nisso, um papel maior dentro do contexto de mídia, né? Ela é assertiva? Mas ainda eu acho que no Brasil, especificamente, a gente tem muitos desafios em relação a poder entregar qualidade no trabalho de mídia programática. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente precisa ter uma preocupação muito maior no mercado como um todo do que a gente tem hoje para itens como fraude, que eu acho que é super preocupante, e eu acredito que a gente precisa ter auditoria de terceiros para fraude. Eu acho que quem vende a própria mídia não pode ter também o papel de auditá-la único e exclusivamente. Eu acho que a gente precisa de players terceiros, como a gente usa aqui na agência. A gente foi, acho que a gente foi a primeira agência, por exemplo, a ter um acordo com a Molt, que é uma empresa líder mundial em auditoria de fraude e de viewability. E a gente, quando aplicou isso no dia a dia das campanhas, o resultado é incrível. Incrível e preocupante ao mesmo tempo. Você via que tem um problema ainda sobre viewability tremendo no mercado brasileiro. Tem um problema sobre fraude ainda bastante grande, né? E eu acho assim, como agência de publicidade, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelas recomendações de tudo que é feito para os nossos clientes. Então, nós temos que ser cobrados por isso. Então, como é que a gente consegue garantir maior qualidade e, sobretudo, transparência? Acho que falta muita ainda transparência no nosso mercado de mídia programática no Brasil. E eu acho que essa é uma conversa de hoje, já é uma conversa já até antiga, porque ela já acontece fora há muito tempo antes do Brasil, mas eu acredito que vai ganhar cada vez mais repercussão. Assim como o brand safety também é um terceiro ponto que eu não citei, que eu acho que é fundamental para as marcas se preocuparem. E é nosso papel garantir esse tipo de qualidade, porque é fácil entregar números bonitos em mídia programática, mas números concretos de resultado são bem mais complexos, muito mais difíceis, né? E com todos esses dados, com toda essa inteligência artificial, né, que tudo isso traz para a gente, você acredita que a inteligência artificial ela pode roubar o emprego das pessoas? Não. Que é que muita gente se preocupa com isso e sempre pergunta isso para a gente. Não, eu acho assim, pelo menos, por exemplo, aqui no modelo de trabalho que a gente tem, né? A gente construiu um modelo hoje que cada um dos grupos, né, dos grupos de mídia que trabalham comigo, eles são, digamos que, autossuficientes em relação à construção de uma estratégia integrada. A construção da estratégia e da operação também. O que a gente viu, né? Você tem uma pressão, obviamente, nas agências e é super importante por eficiência, né? A gente precisa fazer cada vez mais com menos e cada vez o trabalho, que nem eu disse, é mais complexo. Então, eu acho que as ferramentas que a gente tem, na verdade,
elas têm mostrado cada vez mais que é importante um ser humano super capacitado por trás para tomar as principais decisões. E aquilo que a gente pode deixar a cargo a responsabilidade de uma ferramenta, eu acho que é sempre positivo, mas não funciona se a gente não tiver pessoas formadas e pessoas com habilidade de construir as melhores soluções dentro desse micro-universo, digamos, programático, mas do todo também, sabe? A gente já chegou a um patamar que a gente consegue fazer uma melhor utilização de todos esses dados que a gente recebe, que a gente não tinha antigamente. Não. Não tinha. Eu acho que a gente... o mercado ainda não está 100% pronto para o potencial dos dados, né? Eu acho que o importante hoje é a gente saber tratar os dados de uma forma que eles sejam relevantes para a tomada de decisão, né? Dados existe muito e é fácil consegui-los, mas ter dados tratados que sirvam para a tomada de decisão dentro de uma campanha, enfim, dentro dentro do negócio de um cliente que vai além de uma campanha, esse ainda é um desafio. Por isso que a gente tem investido em pessoas, em treinamento, em formação, para a utilização de dados como inspiração. Aqui na DPZT a gente tem 3 pilares principais que a agência trabalha, que é Business Transformation, o primeiro, o segundo é a utilização de dados como inspiração e o terceiro que é o poder do craft, que faz parte da história do DNA da DPZ. Então, dados, hoje a gente investe muito em pesquisa para a utilização de dados. E utilizamos ferramentas até mesmo, por exemplo, para mensurar durante uma campanha, medir dia a dia aspectos como awareness, como intenção de compra, como índices de consideração, que eu estava falando no início, a gente precisa tomar decisão durante a campanha. Certamente. Eu preciso ter ferramentas, só no final, né? Não só no final. Então, eu preciso ter ferramentas que façam isso. E a gente tem uma área aqui que foi desenvolvendo ferramentas ou comprando ferramentas existentes no mercado para que a gente pudesse fazer decisões mais bem embasadas e fazer com que esse mindset digital que eu falei antes, ele seja realidade e não seja uma realidade só para a mídia digital, seja uma realidade para o todo, que eu acho que esse é o ganho que a gente pode entregar mais sobre o negócio. Paulo, a gente estava falando aqui mais no início da conversa que a mídia não é mais aquela receita de bolo pré-pronto, né? Então a receita que eu acho que todo mundo quer ouvir de você, qual a melhor forma e a maneira mais eficaz então da gente desenvolver um bom planejamento de mídia? Cara, não tem uma fórmula mais, mas existem inúmeros jeitos e existem pontos de partida. Eu acho que a gente tem que começar questionando sobre as mudanças e as transformações nos negócios que a gente visa impactar e o que a gente pode fazer de melhor e de como a gente vai mensurar isso de uma forma que seja aplicável para a tomada de decisões. Cada caso é um caso, mas eu acho que a gente tem visto aqui, por exemplo, inúmeros casos de campanhas com objetivos de construção de marca, por exemplo, que a gente tem utilizado muito, por exemplo, de projetos e ações com impacto maior que a gente tem construído na mídia, a gente tem visto que isso gera um resultado importante, né? Casos como o Case de Natura, por exemplo, que a gente fez, que a gente construiu, foi a primeira série junto com o jornalismo da TV Globo sobre um esporte. Foi uma das iniciativas que a gente teve, assim como uma série de outras séries e projetos, ou mesmo formatos novos de utilização. Vocês também fizeram coisas diferenciadas, né? Sim, vamos fazer agora ainda mais no contexto de Copa. Conseguimos adiantar alguma coisa? Não, por enquanto... entregar o ouro pro bandido, né? Por enquanto, Copa é um território ainda perigoso, mas Renault a gente está fazendo já, acho que é a campanha de captura agora. Bem bacana. Os resultados estão aí, né? O volume de vendas dos carros, eu não posso falar, mas cresceu muito desde os primeiros dias da campanha e a gente acompanha e mede resultado, então você vê que a campanha, cada dia e a barra tem crescido constantemente, e aí você começa a ver que algumas mudanças e decisões na mídia impactam diretamente no resultado ou reimpactam no processo como um todo, né? Isso é muito legal. E isso é um ouro nas nossas mãos hoje, que eu acho que como profissional de mídia, como profissional de comunicação, a gente precisa utilizar. Não pode ser um papel
só de comprador, negociador ou de operação de mídia. Isso é commodity. Eu acho que toda boa agência faz isso belíssimamente bem. Não é isso que vai diferenciar a gente no mercado. Pelo menos é assim que eu vejo, sabe? Você falou aí que a gente tem que ficar de olho nas transformações nos negócios. A gente pode dizer que o novo profissional de mídia é um profissional de negócios? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que, pelo menos, a gente está e é comprometido com o resultado que a gente visa para cada uma das campanhas, né? Cada vez é mais difícil o contexto de, por exemplo, de retenção de mensagem na comunicação, ou cada vez a própria concorrência das marcas tem sido mais acirrada. Acho que a gente volta agora a crescer no mercado brasileiro, ainda bem saindo dessa crise, e isso aumenta a competitividade. E a gente precisa ser um profissional voltado para o negócio, para a geração dos resultados, seja de vendas ou marca, o que for, mas esse mindset é fundamental. Eficiência hoje é a palavra da vez. Para tudo que a gente faz aqui na agência, sempre tem uma resposta para como é que a gente vai ser mais eficiente dentro do projeto, dentro dessa questão, sabe? Paulo, você falou a palavra crise, uma palavra que ninguém mais quer ouvir. A gente tem conversado com muitos profissionais do mercado que dizem que já enxergam a luz no final do túnel. Como é que você vê esse momento? Na mídia, especialmente? Na mídia, no mercado como um todo, né? Não, eu acho que... Afinal de contas, você trabalha com grandes marcas. Não, a mídia, desculpa, a crise que o mercado fala, na verdade, ela nos desafiou muito aqui na agência. Ela representa assim um grande desafio, mas que para a gente tem sido bom. A gente não, ainda bem, a gente acho que a gente não tem sofrido diretamente com a crise aqui na agência, porque a gente tem trabalhado muito para transformar a crise numa oportunidade para a agência e especialmente para os nossos clientes, né? Mas o mercado sim ficou bastante difícil. Tem uma série de marcas que ou deixaram de crescer investimento, ou passaram a investir menos, mas também você tem situações de marcas que aproveitaram esse momento e passaram a investir mais e colheram resultados expressivos, né? Eu acho que neste momento no país, né, que a gente vive uma definição política, mas ao mesmo tempo a gente vive um positivismo econômico bastante importante, né, eu acho que vai ser bastante positivo. Eu acredito muito que esse ano ainda vai continuar melhorando e ano que vem eu acho que vai ser um ano espetacular para a propaganda de novo, para os negócios, para os clientes. E essa crise nos ajudou a nos tornar, acho que, mais fortes, mais preparados, olhar mais para a eficiência, né, entender como é que a gente pode ser melhor em cada um dos processos e qual que é o nosso papel, como eu estava falando, para entregar ter uma entrega que seja diferenciada, não seja commodity. Certamente. No segundo semestre a gente tem eleições, onde a gente vai escolher um novo líder do país. Isso preocupa a agência, preocupa os negócios? Não, acho que, óbvio, a gente avalia tudo e analisa todos os cenários, mas a gente está confiante. Acho que vai ser super positivo. Tende a ser cada vez melhor e, sim, não é fácil, sempre vai ser desafiador. Paulo, eu acho que uma das perguntas mais difíceis, como é que você analisa e vê a agência do futuro? Essa é uma pergunta que vale ouro também. Eu acho que, assim, é difícil falar sobre a agência do futuro, né? A agência de hoje, ela já tem que ser constantemente reinventada o tempo todo. Eu acredito muito nesse processo de qual uma agência não tenha mais áreas delimitadas, como a gente construiu aqui. Na verdade, elas não servem, né? Elas na verdade, servem só para encaixar algumas pessoas que têm algum olhar mais aprofundado em determinado tema, mas eu acho que cada vez mais é um ambiente colaborativo. A tecnologia já mudou muito a relação dentro de uma agência de publicidade e eu acho que ela vai mudar muito mais. Eu acho que a mídia talvez seja a área que vai ser mais impactada pela mudança da tecnologia entre todas as diferentes expertises dentro de uma agência, né? Por isso que a gente é obsessivo por investimento em tecnologia, em ferramenta, porque se a gente não for rapidamente, a gente vai ficar para trás e vai perder eficiência, como eu estava falando. E eu acho que a tecnologia hoje ela já afeta o consumidor, primeiro de tudo,
e depois ela afeta diretamente o nosso trabalho e vai afetar muito mais. Mas sempre eu acho que positivamente, porque você pode olhar para os dois lados para a tecnologia, pelo lado do copo meio vazio ou para o lado do copo meio cheio. Sim. Acho que a agência tem crescido, a gente tem olhado para o copo cheio e se desafiado a ser melhor todos os dias. A gente aqui, eu falo, a palavra talvez não é obsessivo, mas a gente é muito focado em fazer as coisas. E tem um time aqui na agência, como eu estava dizendo, que eu acho que é muito especial. Acho que a gente conseguiu reunir um time de pessoas muito talentoso. Basta quem conhece a agência, vem aqui, percebe que o clima dentro da DPZT é diferente. A gente tenta ajudar na formação das pessoas, a criar um ambiente positivo de trabalho, a um ambiente que as pessoas sintam felizes e troquem e aprendam uma com as outras. E eu acho que isso faz parte da agência do futuro. Um futuro que não tenha muitas regras, que a gente vai ter que achar soluções cada vez mais criativas para o contexto, a gente precisa estimular as pessoas, porque é delas que a gente depende para fazer o futuro ser melhor. Senão, não vai dar certo e a gente vai olhar para o copo meio vazio e vai ficar tentando achar desculpas para justificar resultados negativos. Que nem eu falei, a transformação não convida a gente a falar, olha, você tem oportunidade. Não, ela está aí, ela vai te impactar e você tem que saber como você vai responder a ela. Se você vai olhar para ela como uma oportunidade e trabalhar para fazer com que seja positivo, ou você vai olhar para ela como uma forma de tentar justificar o porquê que não deu certo. Bom, vocês estão percebendo que o Paulo entende realmente do assunto. E até para a gente finalizar, a última pergunta, a gente tem muitos jovens profissionais que estão começando no mercado agora, ou que estão ainda estudando, que querem ingressar e querem ingressar na mídia. Que dica que você daria? Qual é o principal desafio? Para que lado eles devem correr? Legal. Obrigado pela pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta importante para o futuro, né? Hoje me preocupa muito, por exemplo, como é que a gente faz para atrair pessoas cada vez mais talentosas para este mercado, para o nosso mercado como um todo. E é desafiador hoje você conseguir atrair e manter profissionais. Eu diria o seguinte, eu acho que a mídia vai ser cada vez mais importante dentro de uma agência, dentro do contexto da comunicação, não só na agência, na verdade, nas suas múltiplas atuações, seja no cliente, seja dentro do veículo, seja dentro da própria agência. Mas eu acho que, de novo, a gente precisa de pessoas talentosas e que tenham esse mindset de vir para transformar. Quem gosta de emoção, como eu digo, de um ambiente em transformação, é um prato cheio. Eu acho que hoje a mídia... Sem rotina. Até tem rotinas, na verdade, mas as rotinas não nos prendem. As rotinas servem para nos organizar, para garantir qualidade. Mas eu acho que, eu diria assim, o futuro, a chave está nas pessoas que vão entrar dentro desse mercado. Eu entrei no mercado não faz muitos anos, não faz muitas décadas, mas completamente diferente. Eu já vi esse mercado em 15 anos se transformar inúmeras vezes. Hoje o que eu faço aqui é bem diferente do que eu via da minha função dentro de uma agência no passado, e é bem diferente do que era 3 anos atrás, é bem diferente do que era há 5 anos atrás, vai ser diferente no futuro, mas o importante para mim, eu acho, sempre que eu falei, não desconstruir. Eu não trabalho para desconstruir nada, eu trabalho só para construir novas coisas. Exatamente, e aí, transformar, né? Isso, quando você constrói, você descobre o que funciona, você naturalmente aperfeiçoa aquilo que você tem já dentro de casa. Então eu não gasto energia desconstruindo. Eu acho que a gente chegou aqui por um trabalho de muita qualidade do nosso mercado, né? E aqui mesmo na agência, pouco antes dessa live, eu estava conversando com o Roberto do Alib na sala, e ele, para mim, é uma fonte de inspiração. Quando ele conta sobre esse mercado, eu faço muitas perguntas para ele, né? Eu vejo, e ele, por exemplo, olha de uma forma super otimista. E ele é muito jovem no pensamento, né? Toda vez que a gente conversa com ele, a gente percebe nisso. Total, ele entra na sala e transita pela agência e fica buscando informação e fica contribuindo num processo. Eu acho isso fenomenal, assim. Ele é talvez o ícone da nossa indústria, né? Um dos caras responsáveis por a gente chegar onde a gente chegou,
né? E a gente tem que... Ele entende, eu acho que esse processo de transformação também como uma oportunidade. Então ele pergunta o tempo todo, para onde a gente vai? Como é que a gente vai construir os alicerces? Investigando ali, né? Super. É isso aí. Bem bacana. Paulo, super obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente poderia ficar aqui mais meia hora falando de todas essas transformações no mercado, mas a gente vai deixar para outros bate-papos. Se você quiser rever algum trecho dessa entrevista, você pode acompanhar no site do PropMark ou em todas as nossas plataformas digitais. E se você está assistindo esse vídeo depois já de gravado, deixa lá a sua pergunta que a gente encaminha para o Paulo, né? Legal. Por favor, estou à disposição para quem quiser conversar a respeito. Obrigado, Alisson. Obrigado ao próprio Marco pela oportunidade de vir falar sobre mídia. Acho que é sempre importante e sempre muito bom poder discutir isso abertamente. Acho que assim tem que ser no mercado. Gente, obrigado. Até o próximo PropMark Visita. Tchau. Valeu.